Se é algo que realmente deve produzir em nós, os pastores, alegria, e eu creio nisso, creio que deve. Mas nós estamos atravessando situações assim tão difíceis. Eu lembro que logo que comecei na vida cristã, a figura do pastor era algo assim, muito especial. E agora, com tudo isso que a gente tem visto acontecer, quando alguém pergunta, quando alguém não é do seu círculo de amizade, pergunta assim para você: você é pastor? Talvez alguns pensem duas vezes em dizer: sim, sou pastor. Essa semana eu fui visitar lá os nossos irmãos Robson e Fran em Osasco, um trabalho novo que eles estão realizando lá, e por sinal um excelente trabalho. Eu fiquei muito feliz. Quando eu estava voltando, ali na Marginal, estava voltando de Osasco, eu falei: vou ver o que está passando aqui no rádio. E aí comecei a sintonizar em algumas rádios evangélicas, com alguns pastores falando algumas coisas. Aí eu fiquei horrorizado com um pastor muito famoso, muito conhecido. Não vou falar o nome para vocês, para não escandalizar, porque com certeza vocês já ouviram coisas semelhantes a essa. E o pastor dizia assim: ele estava fazendo uma campanha para levantar gideões para apoiarem o programa de rádio, para que eles continuassem a manter aquele programa, porque chega a essa audiência em todo o país. E ele dizia assim: olha, você tem que ser um gideão, e eu não consigo entender como uma pessoa pode sair de casa sem ter a mezuzá posta lá na sua casa. Você não pode deixar de ter a mezuzá no umbral da sua casa, porque olha o que está acontecendo, é tanta violência, tanto problema. Você tem que ter a mezuzá. Quem pode sair de casa sem ter a mezuzá? Eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu! Mas como não bastasse isso, eu tenho ouvido e visto coisas aí no Facebook, irmãos, olha, tem muita gente consultando cigana virtual. O crente hoje crê em mezuzá, consulta cigana virtual. Eu não sei mais, irmão, se é algo tranquilo dizer assim: sou pastor. Porque o negócio está feio, tanto para os líderes como também para as ovelhas, de um modo geral. Não está difícil, mas nós temos que perseverar e resgatar essas coisas na nossa vida, a questão da seriedade. E olha, eu tenho o prazer de ser pastor ainda com tudo isso. Espero que você valorize, membro dessa igreja, ovelha deste aprisco, a presença de pastores na tua vida. Valorize de verdade, não porque é o dia do pastor, mas como já foi lido aqui, a palavra de Deus diz de que o pastor precisa fazer o seu trabalho com alegria, porque não é proveitoso para você que o pastor faça o seu trabalho com pesar no coração. E é Deus que exorta para que as ovelhas sejam obedientes ao seu pastor, aos seus pastores. Amém? Amém. Dito isso, eu não sou de fazer muita brincadeira, mas hoje me apareceu uma, irmãos. Também comemoramos o dia dos namorados, né? E diz que o dia do namorado é dia propício para o romantismo. Verdade? Estou falando alguma mentira? Mas lá em casa do romantismo está quase acabando, irmãos. Por causa do frio. O frio está intenso e a minha esposa está parecendo cebola. Muitas camadas de roupa. Então está difícil. Não é só ela não, a irmã Célia falou aqui. Então o romantismo lá em casa está quase acabando, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 7. Qualquer dia eu vou acordar e vou falar assim: cadê minha esposa? Procurando. São Lucas, capítulo 7. Aquele que encontrou, coloque-se de pé, por favor, vocês vão ficar um tempinho ainda sentados. Eu tenho 28 minutos. Tá bom demais da conta. Abriram aí? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, acompanhe comigo a leitura.
na sua versão mesmo. A minha diz assim, versículo 11 do capítulo 7. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Feche os seus olhos, não a Bíblia, por favor. Ó Pai, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor. E reconhecemos, ó Deus, de que essa palavra é viva. E ela não é simplesmente para que a escutemos. Não é simplesmente para que estejamos aqui com os ouvidos abertos para escutar mais uma vez, outro domingo. Senhor, sabemos que a palavra do Senhor pode produzir na nossa vida ainda mais vida. E é no teu nome, é no nome de Jesus que nós oramos, para que não haja qualquer impedimento para os que aqui estão, ó Deus, em poder não somente ouvir, mas absorver por completo a palavra do Senhor nessa noite. Fala ao nosso coração, ó Deus, de maneira individual. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos que entraram aqui, então cremos de que o Senhor fará aquilo que é a tua vontade na nossa vida. Mas Pai, a tua palavra é abençoada. Tira de nós toda a resistência, Senhor, que caia por terra toda a resistência humana enquanto a palavra do Senhor. E ainda se houver, ó Deus, enquanto a mim que sou instrumento do Senhor nessa noite, para que não haja realmente impedimento, para que a bênção do Senhor chegue em cada coração, em cada vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, irmãos, pode tomar os seus lugares, não feche a Bíblia, por favor. Jesus, você conhece a história, no capítulo 7, ele tem um encontro com um centurião. Esse centurião, ele demonstra a fé. Jesus estava em Cafarnaum. Depois de que o centurião tivesse aí, na vida dele, ele tivesse visto um milagre acontecer, Jesus, juntamente com aquelas pessoas que estavam ao redor dele e com os discípulos, ele se dirige de Cafarnaum para a cidade de Naim. Uma multidão que está vindo de uma experiência muito abençoada, sobrenatural, e saindo de encontro a uma outra situação, como acabamos de ler. Uma multidão está feliz e contente, porque estava andando ao lado de Jesus, haviam evidenciado um grande milagre, está se dirigindo a essa cidade. Ao chegar nas portas dessa cidade, Naim, eles se deparam com uma outra multidão. Já essa multidão tinha um outro aspecto. Não havia felicidade no rosto, porque eles estavam em uma grande multidão, nessa grande multidão, e o texto diz aí de que eles estavam indo com um caixão para enterrar um jovem, que era filho de uma viúva. Então, duas multidões. Uma multidão triste, uma multidão chorosa, se depara com uma multidão que vem com os discípulos e com Jesus. E quando Jesus chega diante dessa outra multidão, neste ambiente, nessa situação, o texto diz de que Jesus, ele se compadece. Lá no íntimo, ele se compadece daquela mulher viúva. Olha a situação dela. E o texto ainda nos diz de que, ao se compadecer dessa mulher, ele se aproxima do caixão.
Quando ele chega perto do caixão, ele toca o caixão, algo que não era indicado para ele fazer, era proibido, era algo que não se devia fazer, mas Jesus faz. Então ele chega naquele local e ele toca aquele caixão, e ao tocar aquele caixão, ele começa a conversar com aquela pessoa que estava lá morta, com aquele jovem, e ele diz ao jovem: levanta-se. E aí então o jovem, não tendo outra coisa para fazer, o que ele faz? Se levanta. Diante de uma ordem de Jesus explícita, ele aqui estava morto. Jesus falou e ele levantou-se. E aquela que era uma marcha rumo ao cemitério, rumo ao lugar onde se enterrara aquele jovem, não sei que idade tinha aquele jovem, mas o texto ainda nos diz algo muito importante. Ele diz que era uma viúva. Então, quem é viúva perdeu o seu marido. E ainda diz de que esse filho era filho único. Então, olha, imagine a situação dessa mulher. Jesus se compadece dessa mulher. Mas aquele que era o momento de terror, o momento de dificuldade, ele passa a ser um outro momento. Jesus, então, o texto que nós acabamos de ler, diz de que as pessoas ficaram com temor, mas ao mesmo tempo começaram a louvar a Deus pelo que havia acontecido ali. Amém? Estão comigo? Acompanhando aí no seu texto, dando uma olhada, e aí diz, um grande profeta, olha o que ele está fazendo, e olha que bênção que nós recebemos agora. Então as duas multidões ali entram no mesmo ambiente, na mesma alegria, talvez ainda maior, porque outro milagre aconteceu. O tema dessa noite é: você precisa saber. Diga comigo, você precisa saber. Você precisa saber. O que eu preciso saber, pastor? O que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? O que a história dessa mulher tem para mim e para você? E eu destaquei aqui 3 verdades que você precisa saber. Você não pode sair, com certeza você vai dizer para mim: eu sei disso aí, eu já ouvi uma e outra vez, mas a gente esquece. Temos muita facilidade em esquecer as coisas. A gente lê a palavra de Deus, mas quando no dia a dia, lá na rotina, a gente esquece de muitas coisas que Deus tem falado. Quer ver? Qual foi a última canção que a gente acabou de cantar? Quem lembra um trecho? Nosso Deus é poderoso para fazer. Você não vale. Você ensaiou a semana toda, irmão. A maioria de vocês não lembram. E não é algo assim anormal. Acontece. A gente esquece mesmo. A gente lembra de coisa ruim. É fácil lembrar de coisa ruim. Mas coisa boa, por exemplo, eu pergunto aqui para as mulheres: você lembra alguma coisa que o seu marido fez de ruim há 20 anos atrás? Olha, a gente lembra de coisa ruim. Agora, você lembra de alguma coisa boa que ele fez ontem? Lembro. Só a irmã Célia falou aqui: lembro. Então, irmãos, a gente tem dificuldade de lembrar coisas boas. Coisa ruim, a gente lembra uma e outra vez. Então eu quero falar a primeira verdade para você. Olha aí, acompanhe comigo, o texto diz assim: Jesus, olha, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. O que eu quero que você aprenda nessa noite, irmãos, é que o pior dia da vida chega para todo mundo. O pior dia da vida chega para todo mundo. Eu não sei se chegou para você já, mas se não chegou, vai chegar. Eu não sei se já chegou e já passou, mas se já chegou e já passou, pode ter certeza que um outro dia como esse vai chegar. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Qual é a situação real da tua vida? Porque muitas vezes a gente consegue fazer com que o que está lá no nosso coração não transpareça no nosso rosto. Não é o caso da viúva.
Não é o caso dessa mulher, porque dava para perceber. O pior dia da vida dela chegou. O texto diz que ela perdeu o marido, se tornou uma mulher sem ajuda, sem sustento. É claro, talvez nos nossos dias hoje seja difícil entender a situação dessa mulher. Porque hoje, muitas mulheres precisam trabalhar e trabalham, os maridos e compartilham das responsabilidades, mas naquele tempo era comum a mulher se dedicar muito à casa, aos filhos. Então essa situação, a mulher perder o marido, já era algo muito difícil, terrível. Mas para ela o dia mau, o pior dia chegou, porque não somente ela perdeu o marido, como agora perde o próprio filho. Ela perdeu o filho. E junto com a morte do filho vai também a sua esperança. Porque, olha, irmão, se é o único filho, já perdeu o marido, qual é a possibilidade que essa mulher tem de formar uma grande família? Então o coração dela começa doído, amargurado, mas vem de encontro a essa mulher. Quem vem de encontro a essa mulher? Jesus. Isso nós não podemos perder de vista. Um trecho da canção que nós acabamos de ler diz assim: o nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem. Eu quero que você aprenda nessa noite que o pior dia da sua vida pode chegar em algum momento. Talvez ele esteja chegando. E você tem que entender que mesmo sendo um cristão, mesmo você estando no altar, como a gente sempre diz aqui, o pior dia da sua vida vai chegar. Você tem que estar preparado para esse dia. Porque ele vai acontecer. Se ele ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Em algum momento, é por isso que Jesus trabalha na mente dos discípulos, dizendo assim: neste mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando somos provados, irmãos, é Deus trabalhando na nossa vida, para que a nossa fé se fortaleça. O dia mau vai chegar, o pior dia da tua vida vai chegar, se é que você não está vivenciando ele agora. E não dá para entender quando ele chega. Não dá para buscar explicações. Aqui o texto não diz, mas você já imaginou a cabeça dessa viúva? A cabeça dessa mulher: olha, já não bastasse eu perder o meu marido, agora eu tenho que perder o meu filho. O meu único filho. Quantas vezes você já se sentiu assim, de que podia acontecer com todo mundo, menos com você? O que está acontecendo? É o dia mau chegando. E quantos de vocês já não passaram por essa situação? Ou quantos de vocês não estão passando neste momento? Mas eu quero dizer para você, irmãos, de que durante a nossa caminhada aqui, a nossa peregrinação, isso vai acontecer talvez 1, 2, 3, 4, 5 vezes na nossa vida. Vai acontecer corriqueiramente. E essa verdade você não pode esquecer. Diga comigo: o pior dia da vida, chega para todo mundo. Nesse sentido que eu estou falando, o pior dia da vida chegou até para Jesus, quando ele, do seu rosto, diz o texto, que caía como suor, como gotas de sangue. O estresse de Jesus naquele momento era intenso, era grande. Quando ele diz lá na cruz, ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Então, irmãos, você não é o único ser humano na face da terra que está passando por tribulação, por prova, por dificuldade, por angústia. Não. Podemos somar e juntos nós nos encontraremos assim. Talvez uns mais, outros menos. Segunda verdade. Olha aí, o versículo continua. Versículo 12. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva.
E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Irmãos, a segunda verdade é: por mais odiado de pessoas que você esteja, saiba que a ajuda que pode receber é limitada. Isso é importante para você saber, porque muitas vezes nos frustramos, esperando mais do que as pessoas podem nos dar. Tem coisa que as pessoas que estão ao nosso lado não podem fazer por nós. O que a multidão podia fazer por ela? Caminhar com ela. O que a multidão podia fazer por essa mulher? Chorar por ela. Talvez prometer para ela: olha, eu vou dar para você durante 12 meses uma cesta básica, depois eu não sei o que eu posso fazer mais por você. Você está rodeado de pessoas dentro de casa, mas Deus trata individualmente com cada um de nós. É a maneira de Deus tratar com a nossa vida. Então não crie expectativas sobre o outro, porque se você criar expectativas sobre o outro, em algum momento o outro vai te frustrar. Porque, irmãos, olha para aquele que está ao seu lado aí, direito e esquerdo. Melhor olhar pra cá, viu? Eu não entendo muito essa coisa de página 2, mas eu vou usar agora. Muitas vezes a ajuda de quem está do nosso lado vai até a página 2. E é por isso que no início eu falei assim: irmão, eu não entendo esse negócio de cristão ficar consultando cigana virtual. Irmão, olha, você não deve depender, a tua fé não tem que ter muleta, no sentido de que, não, a minha fé só vai se o outro for, se o outro corresponder. Olha, irmãos, é algo que deve ser entre você e Deus. Porque eu não posso em nenhum momento da minha vida depender do outro. Eu não posso depender da minha esposa no sentido espiritual. É minha responsabilidade. Eu não posso depender do meu esposo, porque somos todos limitados. Uma multidão que estava vindo se ajuntou com uma multidão que estava saindo. E nem a multidão que estava saindo e nem a multidão que estava vindo tinha resposta para esse problema. É claro, como irmãos em Cristo, nós devemos buscar o conselho, a ajuda, orar uns pelos outros, mas essa verdade eu tenho que ter na minha mente, de que aquilo que o outro pode me dar é limitado. Então isso ficando claro na nossa mente, as frustrações serão, claro, vai continuar acontecendo, porque nós criamos expectativas. Quantos têm expectativas a respeito dos vossos filhos? Amém? Mas você tem certeza de que, como são limitados, pode ter certeza de que, como são limitados, as expectativas que você tem, muitas delas serão frustradas. Por esse detalhe, irmãos. Na verdade anterior, nós entendemos de que a viúva, ela se encontrou naquela situação naturalmente. Então, o dia mau na vida dela, o pior dia na vida dela, aconteceu naturalmente. Mas muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes eu me coloco numa situação assim, porque não tomo boas decisões na minha vida. Quando acontece naturalmente, é uma coisa. Mas quando eu me coloco naquelas situações, é outra coisa. E é claro, tanto em uma e outra situação, pessoas podem me ajudar e devem me ajudar. Mentores, irmãos, com quem eu oro, com quem eu estou sempre compartilhando, mas entenda, todos nós temos as nossas limitações. Amém? Vocês se lembram qual é a primeira verdade? Dia mal, chega para todos. E a segunda? As multidões nem sempre podem nos ajudar. Espera mais que as pessoas As podem pessoas oferecer. podem me ajudar, mas sua ajuda é sempre Limitada. limitada. Então não crie expectativas demais.
Terceira verdade. Acompanhamos aí a leitura a partir do versículo 14, diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, a terceira verdade é: o pior dia da sua vida pode ser transformado para o melhor. O pior dia da sua vida pode ser transformado para o melhor. Quando? Quando Jesus estiver presente. O pior dia dessa mulher foi literalmente transformado. Você imagina comigo ela saindo agora. A viúva saindo, as pessoas carregando o caixão, chorosas, as pessoas estavam tristes. Jesus fala com essa mulher: não chore. Ele já sabia o que ia fazer. Olha, havia medo no coração dessa mulher, as expectativas dela haviam todas desaparecido. Eu não sei se deu tempo, mas eu devia estar pensando: e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? Você não já pensou assim, irmãos? Diante de uma dificuldade, de uma situação difícil, que você não pode lidar, você não já pensou isso? E agora, o que eu vou fazer? A gente é assim, a gente não só vê o que é ruim, a gente guarda o que é ruim, mas a gente tem dificuldade em perceber como Deus vê as coisas, da maneira que Ele pode fazer as coisas. Quem teria expectativa para esperar de que isso ia acontecer aqui? A canção que nós acabamos de cantar, e foi sem combinar, diz que nosso Deus ressuscita até... Ou seja, a pior situação da nossa vida pode ser transformada quando nós estamos ali perto de Jesus e Ele se compadece de nós. E Ele tem misericórdia da nossa vida. E Ele quer ter misericórdia da nossa vida. Porque Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Então, essa mulher, ela havia perdido tudo, mas de um momento para o outro, a história da sua vida foi completamente mudada. Ela recebeu de volta o que ela tinha perdido. E o que é que ela tinha perdido? Ela tinha perdido a alegria. Ela tinha perdido a expectativa enquanto a construir uma família. Ela tinha perdido a expectativa enquanto ao seu sustento para outro dia, o que ia fazer, como ia fazer, e agora essa situação mudou por completo. O que eu aprendo nisso, irmãos? A minha fé não pode ser uma fé frágil. E senão Jesus não diria: se a fé sua ou a fé de vocês forem do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé é frágil. Mas é frágil porque temos dificuldade em trazer para a nossa vida isso. Essas experiências que devem serem nossas experiências, no dia a dia, na nossa vida. Então, o pior dia da sua vida pode ser transformado quando você crê, quando você tem um encontro, quando você busca, quando você está diante de Deus. Não dá para ter um dia ruim transformado se é que a gente não busca a ajuda do Senhor. Eu não sei como você está diante dessas dificuldades. A gente vê muitas pessoas falarem: como que está o mercado? Está ruim demais. Ontem, eu estava vendo a entrevista do senhor lá, que é um grande na Fiat, Chrysler e Fiat. E o homem falou assim: olha, eu tenho 42 anos que trabalho na Fiat e eu sei como que é a coisa. Nós vamos passar por essa dificuldade, vai ficar aí por alguns meses, mas não, eu estou vislumbrando o que vai vir lá na frente, é grande, e eu estou investindo nisso porque nós vamos ter resultado, vamos conquistar. E eu falei assim, que nem outro dia o pastor Haroldo citando uma pessoa fora do nosso contexto, e é verdade, às vezes pessoas que estão fora do nosso contexto demonstram mais fé do que a gente. É o caso do centurião. No texto anterior, na passagem anterior, ele demonstra fé
Diante de uma situação, irmão, você precisa demonstrar essa confiança. Você confia em Deus? Quem é louco para dizer que não? Hã? Mas como materializar essa confiança quando as situações assim, do pior dia aparecem? Hã? Alguém tem a resposta? Outro dia, eu estava lá em casa conversando. O Gabriel, né, se vocês já sabem, foi sorteado. E aí já depois de uma novela, desde o ano passado, foi sorteado em outubro. E o carro nunca saía, porque não dava uma coisa para cá, outra coisa para lá, e aí tal. E aí agora estão pensando, Gabriel e Fernando, em trabalhar com a questão do Uber, né? E eu fui ver como é as coisas. Aí descobri que tem que fazer um seguro. Aí baratinho, R$80 por ano, uma pólice de R$50 para cada pessoa. Eu falei, beleza, rapidinho fiz. Aí eu pensei, puxa vida, um bem deste porte, custa tanto. São Paulo, como que está São Paulo? Hã? Tem 10 carros na rua, roubam 11. Tem 10 na rua, roubam 11. Não sei de onde arruma o outro. E aí eu pensei assim, puxa, eu não tenho dinheiro para fazer o seguro. É caro. Mas é um bem tão grande. Aí eu pensei comigo assim, bom, é boa oportunidade para mim exercer a minha fé. Porque apesar de não ter o seguro físico, porque não tenho dinheiro para cobrir esse seguro que vai custar uns 2.000, 2.500, eu tenho um seguro que é muito maior e eu não paguei nada por ele. Podemos dizer, bom, imprudência, né? Eu não tenho outro recurso. Se eu tenho dinheiro no bolso para fazer e não faço, talvez poderia ser imprudência. Então, irmão, como que se aplica a fé na nossa vida? Eu fico pensando, como aplicar isso no cotidiano? Como ter o equilíbrio entre a imprudência e a prudência? Eu creio que é isso, crer em Deus. A gente precisa ter confiança em Deus. Obviamente, nós sermos irresponsáveis, mas é nestes momentos que a gente precisa exercitar essa confiança. Amém? Amém. Mas é fácil? Hã? Se você pensar assim, puxa vida, custa R$28.000. E eu ainda nem paguei. Estou pagando. Vou colocar lá fora. E aí o que pode acontecer? De uma noite, ou não, em alguns minutos, tudo isso pode ir embora. Não é uma boa oportunidade para exercitar a nossa fé? Não responda, porque talvez você diga, não, pastor, não faz isso não. Muitas vezes a gente pode agir assim. Se fé não é para exercitar neste contexto, que contexto é para exercitar fé? Você chega lá, o médico diz assim, olha, não tem jeito. Aí você diz assim, bom, não tem jeito, o médico está falando, ele estudou para isso, ele está falando que não tem jeito, então eu vou voltar para casa e vou lá, vou chorar, vou preparar o enterro, vou comprar o caixão. Não é para exercitar fé em que ambiente, irmãos? E nesse caso aqui, a viúva nem exercitou a fé que ela tinha, né? Nesse caso aqui, simplesmente ela foi objeto do amor de Deus. Eu não sei, irmão, se Deus ele vai fazer na tua vida o que você está esperando. Eu não sei se Ele vai dar o que você quer, como você quer. Mas eu sei de uma coisa, Ele pode. Não há impedimento no seu poder. Ele ressuscita o morto. Não há impedimento no seu poder. Ele pode não querer, por razões que só Ele tem. Eu não tenho como explicar para você. Porque Ele ressuscitou o filho da viúva e não ressuscitou o filho de muita gente que já morreu. Mas eu sei de uma coisa, se tem alguém que pode resolver, e tem, esse alguém é Ele. E só Ele. Ninguém mais. Ninguém mais pode resolver. É o Senhor. Ele pode resolver na nossa vida. Se Ele quiser, como Ele quiser. E aí meu tempo já se foi. Coloque-se de pé, nós vamos finalizar aqui nessa noite. O pior dia da sua vida chegou? Você está rodeado de pessoas aí ao seu lado. Pode contar com a ajuda de cada um, mas não crie expectativa demais.
Se é que você tenha que ter alguma expectativa, sabe qual é a expectativa que você deve ter? Olha, Jesus, Ele pode tudo na minha vida. Essa expectativa você pode ter por completo, 100%, e nenhuma só vez você vai passar pela frustração. Porque Deus é Deus na nossa vida, irmãos. Incline o seu rosto. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje. Eu não sei o que você sabe a respeito de Jesus, mas eu quero dizer que Jesus, Ele é tudo na nossa vida. E não há nada que possa ocupar o lugar dele. Só Ele deve ter esse lugar único, exclusivo, na minha e na tua vida. Eu não sei como a palavra de Deus chegou no teu coração nessa noite, mas eu gostaria de fazer um convite. Eu não sei se você já tomou essa decisão de um dia entregar sua vida a Jesus, mas se você não o fez, e essa palavra tocou o teu coração, quero convidar a que você nessa noite não saia daqui sem ter a convicção de que você faz parte da família de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você ainda não fez essa decisão? Olha, uma oportunidade hoje que você tem de entregar a vida para Jesus. E como você pode fazer isso? Aí onde você está. Se houver sinceridade, se você entendeu de que não pode viver sem Jesus e que Ele é tudo na tua vida, eu quero convidá-lo a que você possa fazer comigo esta oração. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu cheguei neste lugar, ouvi tua palavra e entendi que nada sou sem Jesus na minha vida. Eu reconheço que andei fora da tua vontade, mas agora eu abro a minha vida e nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Toma conta da minha vida. Eu quero ser teu, para a glória de Deus. Agora eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aí, talvez atravessando por alguma prova, alguma dificuldade, com o coração triste, desanimado, desanimada, porque parece que nem a multidão está perto de você para atender talvez naquilo que é mais simples, naquilo que é a menor das suas necessidades. Para você eu quero dizer nessa noite de que nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso. E Ele começou uma boa obra na tua vida e Ele vai terminar. Se humilhe na presença do Senhor. Reconheça a tua necessidade diante dEle. Porque não há nada impossível para Ele. Ele pode mudar o nosso dia mau em um dia muito melhor. Pai, faz isso na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, faz isso na vida de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, de cada família, daqueles que com agrado receberam essa palavra. A palavra do Senhor. Pai, abençoa e transforma a nossa maneira de pensar quando vier o pior dia da nossa vida, estejamos preparados
com certeza, Deus, vamos sair vitoriosos. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite. Que o Senhor receba toda a honra e que o Senhor receba toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Para você que veio aqui nessa noite,